Então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai começar um assunto novo, que é o segundo tópico principal do curso de álgebra linear, que é o assunto de transformação linear. Tá? Então, esse vídeo vai ser focado só na definição de transformação linear e a gente vai fazer aqui alguns exemplos, tá? De funções que são e funções que não são transformações lineares. Bom, então vamos primeiro à definição. Qual que é a definição desse conceito aí, né? Bom, antes de dar a definição, só um comentáriozinho em geral, que toda essa primeira parte, eu estava falando sempre de um espaço vetorial e coisas dentro dele, né? Subespaços e tal, coisas que são, coisas que não são. Então, o contexto sempre era só um único espaço vetorial e aí eu via coisas que aconteciam dentro dele. Agora, nesse momento do curso, eu quero começar a relacionar espaços vetoriais diferentes via funções. Tá? Então, eu vou começar a falar de funções entre um espaço vetorial e outro. Então, agora, como vai ter dois espaços vetoriais na jogada, você vai ter dois conjuntos que dá para fazer adição de vetores e multiplicação de vetores por escalares, né? E aí você tem essas duas operações, só que por abuso de notação, que não é um abuso grande, isso não é grande coisa, eu vou usar o mesmo símbolo de adição para somar vetores tanto no espaço vetorial V1 quanto no espaço vetorial V2. É o mesmo símbolo, apesar de que essa operação possa ser diferente nos dois conjuntos, tá? Então, por exemplo, imagina que um espaço vetorial é um Rn e a outra é um espaço vetorial de polinômios, por exemplo. A gente usa o mesmo símbolo de soma para somar vetores ou para somar polinômios, apesar dessas funções serem diferentes, né? Porque elas têm domínios diferentes, contradomínios diferentes, elas operam de maneiras diferentes. Mas é um abuso de notação usar o mesmo símbolo, tá? E não é grande coisa, por isso que a gente pode fazer isso. E mesma coisa para o símbolo para produto por escalares, é só aquele pontinho para fazer multiplicação de vetor por número, né? Então, tanto para qualquer espaço vetorial que for, eu vou usar os mesmos símbolos, tá? Então, imagina agora que você tem uma função entre dois espaços vetoriais. Então, nesse V1 aqui, eu sei somar e sei multiplicar vetores por escalares, e no espaço vetorial V2, eu também sei somar vetores e multiplicar vetores por escalares. Só que na álgebra linear, a gente não tá interessado em estudar qualquer função entre dois espaços vetoriais. Tem que ser uma função que enxergue essas duas operações. Então, o que a gente vai chamar aqui de transformação linear vai ser um tipo de função muito específica entre espaços vetoriais e são funções que preservam as operações desses espaços vetoriais. Preservam em que sentido? Bom, elas preservam a adição, ou seja, para todos os vetores que você pegar aqui no domínio, no espaço vetorial V1, eu posso somar os dois e depois calcular o resultado deles, né, o resultado dessa soma, eu calculo a função em cima deles. Isso é uma coisa. Eu também posso somar o resultado de calcular a função em cada um deles. Né? Então, o lado esquerdo é uma coisa, o lado direito é outra. Tá? Primeiro eu somo, depois no resultado eu calculo a função. E do lado direito primeiro eu calculo a função em cada um deles e depois somo. Para ser uma transformação linear, essas duas coisas têm que coincidir, têm que dar a mesma coisa. Tá? Então, uma maneira de dizer é que essa função leva a operação de soma em operação de soma. Tá? Então, ela preserva a adição. Isso é uma das condições para a sua função ser uma transformação linear. E a outra condição é o análogo disso, só que para produto por escalares. Eu posso pegar um vetor e um escalar, fazer o produto deles, no resultado calcular a função, ou eu posso primeiro calcular a função desse vetor e pegar o resultado e multiplicar por esse escalar. Para ser uma transformação linear, essas duas coisas têm que ser iguais. Tá? Então, essas são as duas condições para uma função poder ser chamada de transformação linear. Tá? E o detalhe sobre a notação que eu falei, por exemplo, aqui na equação de cima, né? Essa soma dentro dos parênteses é a soma de vetores em V1. Né? Então, essa operação de soma é a operação de soma do espaço vetorial V1. Só que a soma do lado direito é a soma das imagens do U e do V. E as imagens do U e do V caem no V2. Então, essa soma que está aqui
é a operação de soma do espaço vetorial V2. Tá? Então, por isso que tem que tomar um certo cuidado. O símbolo, como eu falei aqui em cima, por abuso de notação, é o mesmo. Mas essas operações de soma estão acontecendo em lugares diferentes. A da esquerda é no V1 e a da direita é no V2. E análogo aqui para o produto para escalares. Tá? Então, essa é a definição. E o que a gente vai fazer aqui é ver exemplos de coisas que são e coisas que não são transformações lineares. Vamos começar com um exemplo de que vai ser uma transformação linear, para a gente ter um pouquinho de noção sobre qual que é a cara, né, de funções que sejam transformações lineares. Bom, então o primeiro exemplo é esse aqui, ó. Os dois espaços vetoriais em questão vão ser o R2, tá? Então, domínio e contradomínio são R2. Então, eu vou bolar aqui uma função que pega vetores em R2 e produz vetores em R2 também. Então, dado um vetor com coordenadas x, y, essa função vai produzir um novo vetor com coordenadas, duas coordenadas, né? E eu vou escolher aqui como sendo x mais y e x menos y. Tá? Então, isso é uma função de R2 em R2, e a afirmação que eu faço é que essa função ela é uma transformação linear. Ela leva soma em soma e leva produto em escalar em produto em escalar. Como que eu verifico que ela é uma transformação linear? Eu escolho vetores e testo aquela igualdade? Não. É uma propriedade que tem que valer para todos os vetores no domínio, para todo par de vetores do IV no domínio. Então, esse teste que eu tenho que fazer aqui, essa igualdade, eu vou verificar que o lado esquerdo é igual ao lado direito, sem escolher o IV específicos, tem que ser genéricos. Tá? Então, vamos começar fazendo isso. Eu vou pegar dois vetores em R2 que são genéricos, vou calcular a soma deles, vou calcular a função em cima, vou guardar esse resultado. Aí, vou pegar a função em cada um deles, vou calcular a função e somar e ver que vai dar a mesma coisa. Então, vamos fazer isso. Como que são vetores genéricos no domínio, né? Pode ser assim, ó. Então, sejam U igual a, por exemplo, x1, y1 e v x2, y2, vetores genéricos em R2, tá? Então, U e V pertencentes a R2. Então, a primeira coisa, o lado esquerdo, ele é o quê? O que que é o lado esquerdo que eu tenho que verificar? O lado esquerdo é T de U mais V. Né? Então, primeiro eu somo, depois eu calculo a função. Quem é U mais V? Bom, somar vetores, vetores em R2, eu somo coordenada a coordenada. Aqui são as operações usuais, porque eu não falei nada. Então, é x1 mais x2 e y1 mais y2. E aí, o lado esquerdo é, nesse cara, eu faço a função agora. Eu faço t de u mais v. O que vai ser t de u mais v? T de u mais v vai ser t do vetor de coordenadas x1 mais x2, y1 mais y2. Só que qual que é a definição da função? O que essa função faz? Ela pega, aqui, vamos analisar agora, né? Ela pega as duas coordenadas do vetor e soma elas, e coloca aqui na primeira posição, e na segunda posição ela pega as duas coordenadas e faz a diferença. Então, aqui, a primeira entrada vai ser a soma da primeira entrada desse vetor com a segunda entrada desse vetor. Então, a soma vai ser x1 mais x2, que é a primeira entrada, mais a segunda entrada, que é y1 mais y2. Isso vai na primeira coordenada. E a segunda coordenada é a primeira menos a segunda. Então, aqui é a primeira, que é x1 mais x2, menos a segunda, que é y1 mais y2. Então, se quiser escrever mais um passo, né? Então, isso implica, para aproveitar e escrever aqui embaixo, que t de u mais v, ele vai ser igual a x1 mais x2, mais y1 mais y2, e a outra segunda coordenada, né, vai ser x1 mais x2, menos y1 e menos y2. Isso é o lado esquerdo, né? T de u mais v. Agora, o que eu vou fazer é t de u mais t de v, e vamos ver que vai dar a mesma coisa. Tá? Então, quem que é t de u? T de u sozinho é o t de x1, y1.
E aí, de novo, pela definição dessa função, na primeira coordenada eu somo x1 com y1, e na segunda coordenada eu faço a diferença x1 menos y1. Esse é o t de u. O t de v, ele vai ser o t do vetor de coordenadas x2 e y2. E aí, mesma coisa, agora análogo, né? Aqui é a soma das duas, então x2 mais y2, e aqui é a diferença, x2 menos y2. E, portanto, se eu somar o t de u com o t de v, eu vou estar somando esse vetor aqui com esse vetor aqui. E como que eu somo esses dois vetores? Eu somo coordenada a coordenada. Então, na primeira coordenada aqui, eu vou somar x1 mais y1 com x2 mais y2. E na segunda coordenada, eu vou somar x1 menos y1 com x2 menos y2. E aí você percebe, né, que a menos da ordem, como a soma é comutativa, esse cara e esse cara aqui são iguais. São o mesmo, né? Na primeira coordenada eu estou somando os quatro caras, e na segunda eu estou somando x1 com x2, e estou tirando y1 e y2, que é o que acontece aqui, e é o que acontece aqui. Só está trocada a ordem. Tá? Então, eles são iguais, portanto, a gente viu que essa função ela preserva a adição. T de u mais v é igual a T de u mais T de v para todo u e v em R2. Tá? A gente não escolheu vetores específicos, a gente viu que vale de forma genérica para qualquer um. E para multiplicação por escalar, é bem análogo, né? Se eu fizer aqui u igual a xy, agora como eu só preciso de um vetor, não vou pendurar nenhum índice numérico nele, eu preciso de um vetor e um escalar. Então, se u é xy e lambda é um número real, então, vou fazer uma verificação direta agora, sem precisar verificar lado esquerdo e lado direito. A gente vai desenvolver, começando pelo lado esquerdo e vai desenvolvendo até chegar no lado direito. É uma outra maneira de escrever. Tá? Então, o t de lambda vezes u, ele vai ser o t de lambda vezes o vetor de coordenadas x e y, só que como que eu multiplico um vetor por um escalar, né? Eu multiplico coordenada a coordenada. Então, eu tenho lambda x e lambda y. Mas como que eu faço a função t calculada num vetor? Eu somo a primeira coordenada com a segunda coordenada e coloco na primeira, e na segunda posição eu faço a diferença. De toda forma, todas as parcelas aqui dentro dessas duas coordenadas têm o lambda multiplicando. Então, eu posso tirar o lambda multiplicando aqui para fora, e aqui vai sobrar x mais y e x menos y. Só que esse vetor de coordenadas x mais y e x menos y, ele é t de x e y, que é o t de u. Né? Então, a gente provou que t de lambda vezes u é o mesmo que lambda vezes t de u, e isso vale para todo lambda e para todo u. Tá? Então, a gente verificou que essa função preserva a adição e que preserva produto por escalares também. Tá? Então, é um exemplo de uma transformação linear. Então, isso aqui, essa operação, né, entre vetores, dado um vetor com duas coordenadas, você produz esse novo vetor que é x mais y e x menos y, é um exemplo de transformação linear. Tá? Bom, vamos agora para um segundo exemplo. É uma função aqui de R3 em R, tá? Então, também são dois espaços vetoriais, né? Eles têm a sua soma e seu produto por escalares. E a função, dessa vez, ela faz o seguinte. Para cada vetor em R3, ou seja, para cada vetor de três coordenadas, aqui, digamos, x, y, z, eu vou produzir um número real a partir desse vetor, e esse número vai ser x mais y mais z mais 1. Tá? Então, eu estou somando as três coordenadas aqui, e, além disso, somando 1. E aí a pergunta é, bom, será que esse cara é uma transformação linear? Bom, aqui é até fácil de perceber que não vai ser, usando, por exemplo, vendo que ela vai falhar no produto por escalares. Tá? Voltando aqui na definição, essa igualdade aqui, ó, ela tem que acontecer para todo U e para todo lambda. Em particular, vamos colocar um parênteses aqui, que depois eu vou escrever de novo, mas já vamos pensando aqui, ó, em particular,
Se o lambda for igual a zero, o que acontece aqui? O lado esquerdo vai ser t de 0 vezes u, não importa quem seja o u aqui, tanto faz. E o lado direito vai ser 0 vezes t de u. Só que o lado esquerdo, ele é t de 0 vezes qualquer vetor. 0 vezes qualquer vetor é sempre 0. Então, o lado esquerdo é t de 0, e o lado direito vai ser 0 vezes um vetor. 0 vezes um vetor é 0 também. Então, uma das imposições, né, é que quando você pede que uma função seja uma transformação linear, necessariamente ela tem que levar o zero no zero. Tá? Então, o vetor nulo tem que ser levado no vetor nulo se a função for uma transformação linear. E isso não ocorre nesse exemplo, né? Porque você percebe aqui que se eu calcular essa função f no vetor nulo, ou seja, o vetor com coordenadas 0, 0 e 0, aqui vai dar 0 mais 0 mais 0, mais 1. Então, vai dar 1 do lado direito, não vai dar 0. Tá? Então, pela propriedade... Vou escrever aqui, voltar para o preto. Então, pela propriedade de preservação, né? Vamos escrever assim, de preservar produto por escalares, f não é transformação linear. E aí, quando você argumenta de que ela não é transformação linear, como é que você demonstra isso corretamente? Você tem que mostrar que a tua função viola alguma das condições que tem que satisfazer para ser transformação linear. Como você tem que violar a condição, basta exibir um exemplo, agora é diferente, né? Quando você quer violar uma condição que é para todo, basta você mostrar que existe um caso onde a condição falha, né? Então, eu vou exibir um exemplo de vetor e de escalar, tal que a condição lá da multiplicação de vetores por escalares não é preservada, né? Então, aqui eu vou exibir, por exemplo, não é transformação linear, pois se, por exemplo, o u é igual... O u tanto faz, não importa quem vai ser aqui, como a gente acabou de argumentar ali em cima, não faz diferença quem que é o u. Então, se o u é, por exemplo, ele próprio o vetor nulo, e lambda é igual a zero, eu estou escolhendo aqui, agora sim, eu estou escolhendo u e estou escolhendo lambda, porque eu quero violar uma condição do tipo para todo. E violar isso é um existe, né? Então, a gente está dizendo que existe. Toma u igual a isso, lambda igual a isso, então, o lado esquerdo... desculpa, o nome da função aqui é f, né? O lado esquerdo é f de lambda vezes u, vai ser f de 0 vezes o vetor nulo. Isso, de toda forma, vai ser f de 0, 0, 0, 0, que pela definição da função, isso é 0 mais 0 mais 0, mais 1, que é igual a 1. Só que o lado direito, né, mais lambda vezes f de u, vai ser igual a 0 vezes f de 0, 0, 0, que é 0 vezes 1, que é 0, né? Que é diferente, então, a conclusão, esse cara aqui é diferente de 1. Eu vou escrever aqui o igual a 0 antes. Isso aqui é igual a 0, que é diferente de 1, né? Que é o f do lambda vezes 1. Tá? Então, a gente percebeu nesse exemplo aqui que lambda, f de lambda vezes u é diferente de lambda vezes f de u. E, portanto, essa função não é uma transformação linear. Tá? Então, aqui está um exemplo de uma função que não é uma transformação linear, por mais que ela seja bem simples, né? É simplesmente somar as coordenadas do vetor, mas esse mais um que eu coloquei aqui, ele atrapalhou. Se não tivesse esse mais um, ela seria uma transformação linear. Tá? Mas esse mais um aqui acabou atrapalhando. E isso por causa dessa proposição aqui, que eu acabei de falar, né, que vale em geral, é que se a função for uma transformação linear, obrigatoriamente ela leva o vetor nulo no vetor nulo. Tá? E a demonstração é aquilo que eu acabei de escrever em cima, né? Então, se T é transformação linear,
Então, em particular, né, para lambda igual a zero, deve valer t de lambda vezes zero, aliás, zero vezes u, né? Zero vezes u, que é t de zero, para todo u, né? Não importa que seja u, isso tem que ser igual ao zero vezes o t de u, que é o escalar aqui é o zero. Tá? Então, zero vezes t de u é zero para todo u. Né? Não importa quem seja o u aqui. Ou seja, esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Portanto, t de zero tem que ser igual a zero. Então, toda transformação linear, ela necessariamente leva o vetor nulo no vetor nulo. Então, isso aqui é um critério, né, que você pode usar quando você desconfia que uma função não é uma transformação linear. Tá? Por que eu estou falando que quando ela não é? Porque se você percebe de cara que ela não leva o zero no zero, essa proposição está dizendo que ela não pode ser uma transformação linear. Né? A contrapositiva dessa proposição é que se t de zero é diferente de zero, então ela não é transformação linear. Certo? Bom, mas a pergunta é, será que vale a recíproca dessa proposição? Se você tem uma função que leva o vetor nulo no vetor nulo, será que ela é uma transformação linear necessariamente? E aí a resposta é não. Tá? Então, tem um exemplo muito simples. Imagina que você pega essa função de R em R, domínio contra domínio iguais, é um espaço vetorial, né? A função que pega um número real e te devolve um novo número, que vai ser esse número ao quadrado. Tá? Então, você percebe de cara que essa função aqui leva o vetor nulo no vetor nulo, né? Note que f de zero é igual a zero, né? Porque é zero ao quadrado, que é igual a zero. Só que essa função ela não é uma transformação linear, porque ela não preserva nem a soma, nem o produto por escalares. Tá? E vamos verificar isso com um exemplo numérico na mão. Né? Mas, digamos que você pega os dois números como sendo iguais a 1, por exemplo, tanto faz, se, né? Faltou o se aqui, mas se U e V são iguais a 1, então, por um lado, f de U mais V, quem que é f de U mais V? Vai ser f de 1 mais 1, que é f de 2, que por definição da função é 2 ao quadrado, vale 4. Né? Então, f de U mais V dá 4, e f de U mais f de V vai ser f de 1 mais f de 1, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vale 2, que é diferente, né? Então, a conclusão é que isso aqui é diferente. Opa, apaguei demais aqui. Então, isso aqui é diferente de 4, que é o nosso f de u mais v. Né? Então, f de u mais v e f de u mais f de v são diferentes. Então, essa função aí não é uma transformação linear. Tá? Então, isso implica que f não é transformação linear. Se você quiser testar se ela preserva produto por escalares, você vai concluir que ela também não preserva. Vai acontecer um problema muito parecido. E, claro, quem é o responsável por estar estragando esse cara ser uma transformação linear é essa potência ao quadrado aqui. Tá? Então, aí está um exemplo de uma coisa que não é transformação linear, mesmo que ela leve o vetor nulo no vetor nulo. Então, isso é importante. Esse critério aqui é só um então. Tá? Isso aqui é só uma implicação, não vale a volta. É um critério, por isso que eu falei, é um critério mais útil para você, quando você desconfia que a sua função não é uma transformação linear, porque ela não leva zero do zero, como é o caso desse exemplo aqui. Tá? Então, para esse exemplo, eu posso usar a proposição seguinte ali, porque ela não leva zero no zero. Bom, então tá aí mais dois exemplos. Né? Aqui está um exemplo que não é uma transformação linear também. E agora vamos fazer um exemplo que é. Agora vamos mudar um pouco o contexto, vamos começar a sair dos vetores em Rn e vamos para o mundo das matrizes. Então, imagina aqui que você bola uma função, eu vou chamar essa função de t, uma função que, dada uma matriz quadrada n por n, ela te devolve um número, e qual é esse número? Bom, para cada matriz razão, essa função me dá o traço dessa matriz.
Lembrando que o traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal principal dela. E a afirmação que eu faço é que essa função é uma transformação linear. Ela preserva a soma e preserva produto por escalares. Por que isso vai ser verdade? Bom, vamos lá. Vamos pegar matrizes genéricas, sejam, digamos, Azão, uma matriz com entradas A e J, uma matriz genérica, e Bzão, uma matriz com entradas B e J, genérica, né? A e B, matrizes N por N, e lambda um escalar. Então, vamos verificar que ela preserva a soma e que preserva o produto por escalares. Então, quem é T de A mais B? Né? T de A mais B vai ser a função calculada numa matriz cujas entradas são como? Né? Como é a matriz A mais B? Bom, aí a gente lembra que a matriz A mais B é a matriz cujas entradas são as somas das entradas correspondentes das duas matrizes. Então, as entradas são A e J mais B e J com o IJ variando, né? Então, como eu vou fazer isso, né? Eu vou somar a matriz cujas entradas são A e J mais B e J com IJ variando, eu vou ter que somar os elementos da diagonal principal dessa matriz aqui. Mas como são os elementos da diagonal principal desse cara? Bom, por causa dessa expressão que está aqui, elas são as somas dos elementos da diagonal principal de cada uma das matrizes correspondentes, né? Então, isso aqui é igual, por definição da função, por definição de t, isso aqui é igual a Azão 1, 1 mais Bzão 1, 1, que é a primeira entrada da diagonal principal dessa matriz soma, mais etc., até a última entrada da matriz, da diagonal principal da matriz soma, que vai ser AN, N mais BN, N. Só que isso é uma soma de números, né? Tudo isso aqui é número, eu posso escrever na ordem que eu quiser. Isso aqui é a mesma coisa que somar só os As e depois somar só os Bs. E por que eu faço isso? Porque agora eu identifico, né, que isso aqui é o traço da matriz A, é a soma dos elementos da diagonal principal da matriz A. Isso aqui é o traço da matriz B, né, por analogia. E, portanto, T de A mais B vai ser igual ao traço de A, que é o valor da função T na matriz A, mais o traço de B, que é o valor da função T na matriz B. Então, a gente acabou de verificar que ela preserva somas. E aí falta só verificar que ela preserva produto por escalares, que vai ser bem análogo, né? Então, lambda é um escalar qualquer, eu preciso calcular agora quem que é o t de lambda vezes a. Mas como que eu faço? Como que são as entradas da matriz lambda vezes a, né? Então, as entradas são o quê? É multiplicar o lambda por cada uma das entradas, variando o i e o j, né? Então, isso aqui agora é a t calculada na matriz, cujas entradas são lambda vezes a e j, com a e j variando. E eu preciso, essa função t, né? Ela soma os elementos da diagonal principal dessa matriz aí. Como que são os elementos da diagonal principal? Bom, por causa dessa expressão, ela é lambda vezes cada uma das entradas da diagonal principal. Então, isso aqui é igual a lambda vezes azão 1, 1, mais lambda vezes azão 2, 2, e assim por diante, até lambda vezes azão NN. Aqui é uma soma de números, o lambda aparece em todas as parcelas, eu posso colocar o lambda em evidência. O que vai sobrar aqui é justamente a soma dos elementos da diagonal principal da matriz A, né? Então, isso aqui é igual a lambda vezes o traço de A, mais o traço de A é justamente o valor da função t na matriz A. Tá? Então, isso garantiu que a t preserva produto por escalares também, né? Então, ele tira o escalar para fora, é assim que a gente fala, né? Essa função, ela tira o escalar lambda para fora. Então, essa t, ela preserva a soma e preserva produto por escalar, e, portanto, ela é uma transformação linear.
Então, está aí um exemplo de transformação linear no mundo das matrizes. A função traço, né? A função que pega uma matriz e te devolve o traço dela, é um exemplo de transformação linear. Bom, aí está um exemplo no mundo das matrizes, e o último exemplo que eu quero fazer hoje é um exemplo no mundo dos polinômios. Então, agora eu vou chamar de Dzão uma função que, dado um polinômio de grau menor ou igual a n, vai te devolver também um polinômio de grau menor ou igual a n, e essa função, dado um polinômio p, o polinômio que eu quero que ela devolva é a derivada do polinômio que eu peguei. Tá? Então, essa função Dzão é a função derivada. Ela pega um polinômio e deriva. Né? Vejam que tem consistência aqui no domínio e contradomínio. Tá? Isso tem que tomar cuidado. Essa função faz sentido porque, dado um polinômio de grau menor ou igual a n, quando você deriva ele, o grau cai. Né? Então, não tem problema nenhum eu colocar o contradomínio como sendo o mesmo Pn. Eu poderia até ter colocado aqui Pn menos 1. Não teria problema nenhum. Tá? Não faz diferença. Então, aqui eu escolhi colocar o domínio e contradomínio iguais porque não tem problema nenhum. Pn são os polinômios de grau menor ou igual a n. Não precisa ter exatamente grau n. Tá, então, a afirmação que eu faço, né, que essa função que pega um polinômio e te devolve a derivada desse polinômio, ela é uma transformação linear, né? E o motivo disso é o motivo que você já conhece do cálculo, né? Ela é transformação linear por quê? Então, dados polinômios P1 e P2 em Pn, P2 não, Pn, temos, né, escalar também, né? E lambda, um escalar em R, temos. Por que ela preserva a adição? Porque se eu calcular essa função na soma desses dois polinômios, pela definição dessa função, eu vou ter que derivar o polinômio soma, né? Só que uma das propriedades lá do cálculo 1 diz para nós que a derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, isso aqui é igual a função d calculada no polinômio P1 mais a função d calculada no polinômio P2. Então, essa função d preserva a soma. Isso é lá do cálculo 1. E a outra agora é que a função d calculada em lambda vezes um polinômio. Isso aqui, por definição da função, é derivar o polinômio lambda vezes p, só que também lá do cálculo 1, a gente sabe que derivar um escalar vezes uma função, eu posso tirar esse escalar para fora da derivada e derivar só a função. Só que isso é igual a lambda vezes a função d calculada em p. Tá? Então, essa função também tira escalar para fora, portanto, ela é uma transformação linear. Tá? Então, lá no cálculo 1, quando você provou, né, que derivada da soma é a soma das derivadas e que derivada tira escalar para fora, no fundo você provou que a função que pega uma função e deriva ela é uma transformação linear, só que lá o domínio pode ser mais geral, né? Aqui eu estou focando em polinômios porque é o nosso contexto principal, mas eu poderia ter mudado domínio e contradomínio aqui, por exemplo, né, para domínio como sendo o conjunto das funções deriváveis, né? Funções deriváveis em todos os pontos isso daí vai formar um espaço vetorial com a soma de funções ponto a ponto e produto por escalar ponto a ponto. E o resultado que depois que você deriva uma função, digamos que seja uma função real, tá? Uma função de uma única variável. Funções deriváveis, em particular, bom, enfim, né? Enfim, eu ia falar outra coisa, mas deixa para lá. Então, eu poderia colocar o domínio como funções deriváveis e o contradomínio como simplesmente funções. Deixa funções aberto. Tá? Então, ambos os espaços são de funções. Você pode somar funções ponto a ponto e multiplicar por escalar ponto a ponto. Essas duas operações satisfazem aquelas 8 propriedades de espaço vetorial. Então, esses caras são espaços vetoriais. E essa D de funções deriváveis em funções dada pela derivada vai ser uma transformação linear também. Tá? Bom, então, esses são os exemplos que eu queria dar nesse primeiro vídeo. E aí, no próximo, a gente vai começar um pouquinho de teoria sobre transformações lineares e vai continuar dando exemplos. Tá? A gente vai fazer cada vez mais exemplos. Bom, então é isso que eu queria falar nesse.
A gente se vê na próxima e até mais.